We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion. Beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, but children of the heavenly King may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. For we're marching to Zion, hallelujah, the beautiful, beautiful Zion. Oh, we're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. Get your handkerchief out. Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita palavra do Senhor nosso Deus para a nossa edificação espiritual. E quem cumprimenta todos vocês é o pastor José Aparecido da Silva. E para darmos início então em mais esta programação, nós vamos ter uma palavra de oração e nós convidamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos que estão conectados conosco para orarem e junto conosco buscarmos a presença do Senhor, falando com o nosso Pai Criador, pedindo a graça e a bênção e a misericórdia, em nome de Jesus Cristo. Orem comigo então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós nos encontramos em Tua bendita presença, agradecidos ao Senhor pelo privilégio de estarmos vivendo mais este dia que o Senhor nos concedeu e também pela noite que passou, pelo descanso. E agora, meu Deus, que estamos aqui frente a este trabalho, mais este programa que estamos produzindo
através desse meio virtual que é esta plataforma do YouTube, e nós pedimos ao Senhor agora que nos abençoe, nos dê inspiração divina para realizarmos este trabalho, que também o Senhor perdoe todos os nossos pecados, nossas muitas fraquezas, e peço ao Senhor também a cura divina em favor de todos os doentes, dos aflitos, dos oprimidos, daqueles que estão com problemas, muitas vezes desempregados, muitas vezes necessitados por alguma necessidade, meu Deus. Que o Senhor esteja com a mão misericordiosa do Senhor estendida sobre cada um, dando vitória, dando a bênção, dando a saúde, e assim, meu Pai, que todos sejam ajudados. E é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos, e nós te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém, amém. Graças a Deus. Muito bom então, meus queridos e preciosos irmãos. A escritura que nós vamos ler está na carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 12, e nós começaremos com o primeiro versículo do capítulo. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, vocês que gostam de acompanhar, nós vamos trazer as nossas notificações, como nós fazemos diariamente. Este programa é publicado de segunda a sexta-feira e também reprisado através dos nossos grupos de WhatsApp. Este canal aqui, a Mensagem do Sétimo Anjo, produz esta programação então, e o objetivo é sempre alcançar os filhos de Deus que creem na bendita palavra do Senhor, que creem na mensagem do seu profeta, e que cada um possa receber então de Deus a bênção e a vitória. E nós pedimos aos irmãos que estão na sintonia, que estão na conexão, que não se esqueçam de se inscreverem no canal e também clicar ali no símbolo de joia quando você estiver assistindo, então, para que desta forma a plataforma possa ampliar cada vez mais o número de pessoas que possam ser alcançadas pela bênção do Senhor. E assim, meus queridos, nós agradecemos a todos pela companhia e pedimos a bênção então em favor de todos. E agora nós vamos para a leitura bíblica conforme nós anunciamos. Primeiro versículo do capítulo 12 de Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos,
somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens, se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a nós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém. Que o Senhor nosso Deus acrescente as suas bênçãos a essa sagrada leitura. E agora nós vamos ouvir então um belíssimo louvor, uma belíssima canção para o nosso deleite espiritual e para a glória de Deus. Quem canta esse louvor é o quarteto Ebenezer e o nome do hino é Sião. Vamos ouvi-lo então agora. Depois que o fizermos, nós voltaremos com a meditação da bendita palavra do Senhor nosso Deus, o estudo da mensagem Poder de Transformação. Vamos então, ouçamos e meditemos. Sião, cidade tão linda, nela almejamos morar, pois Cristo nos
prometeu um dia vir nos buscar para levar-nos à glória daquela linda mansão, cantando a grande vitória, os remidos com Cristo no céu entrarão. Sião, ó Sião, ó Sião, pátria querida de amor, és a mais bela e sublime mansão. Em ti não há pranto e nem dor. Sião, ó Sião, nem sol nem luzeiro haverá, mas o Cordeiro bendito, a glória do Altíssimo te iluminará. Em Sião nos espera uma grande multidão dos que lavaram suas vestes no sangue da expiação, renunciaram suas vidas para em Sião morar, pois só as almas remidas por Cristo no céu têm poder de entrar. Sião, ó Sião, ó Sião, pátria querida de amor, és a mais bela e sublime mansão. Em ti não há pranto e nem dor. Sião, ó Sião, nem sol nem luzeiro haverá, Cordeiro bendito, a glória do Altíssimo te iluminará. Mas o Cordeiro bendito, a glória do Altíssimo te iluminará. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor nosso Deus aceite o nosso louvor, a nossa adoração. E agora nós estamos aqui com a mensagem Poder de Transformação diante de nós e nós vamos dar prosseguimento a partir do parágrafo 239. Vamos aqui então. Nosso texto diz: não vos conformeis, pulverizado, mas transformai-vos a semente que está em vós. As pessoas de hoje agem como se nem mesmo crescem que há um Deus. Você sabia disto? Elas agem assim. Agora, eu não quero chamá-las de nécios, mas agem como se fossem. Porque o Salmo 14, verso 1 diz: disseram os nécios no seu coração, não há Deus.
não se deveria chamar uma pessoa de nécio, porém elas certamente agem como se fossem, porque elas agem como se não houvesse Deus. Sua palavra é simplesmente ignorada. Veja, aqui o outro dia chamaram-me na sala para assistir. Billy Paul, eu creio, ou algum deles tinha dito que havia um programa religioso na televisão. Nós não temos televisão. Nunca haverá uma em minha casa. Nunca. Mas havia uma. Se vocês a querem, isso depende de você. Porém, Deus me disse para não fazer isso. Então ele disse aqui que pela sua própria vontade nunca haveria um aparelho televisor em sua casa. Mas se qualquer pessoa desejar, ele disse, isso é contigo. Você decide, você tem o direito de decidir. Mas na minha casa eu não quero que tenha. Mas por que ele tinha então essa TV lá? Porque ele havia alugado a casa e essa TV ou esse aparelho televisor fazia parte do aluguel da casa. Então, prosseguindo. E quando nos mudamos para lá, eu aluguei desta amável irmã idosa ali. Ela tinha uma televisão porque tinham de tê-la para ela alugar sua casa. E eu permiti que assistissem a um programa religioso, de modo que eles me chamaram e disseram que estava havendo uma apresentação de música evangélica. E isso é que é um bando de riques lá atuando da maneira como faziam, chamando-se de cantores de músicas evangélicas. Era uma desonra a Jesus Cristo, ao ver a maneira como estavam se comportando, requebrando-se e estes cortes de cabelo à moda dos riques e tudo mais. Você sabe, isso simplesmente parecia que era uma zombaria. Caim era tal pessoa, religioso de fato, certamente, mas ele tinha a semente errada em si. Veja, e consequentemente ela produziu a semente da serpente. Satanás tinha silvado sobre sua semente do Éden, e isso é o que produziu um Caim. Ele pôs seu veneno sobre ela. Ele, Caim, conhecia a perfeita vontade de Deus. Por quê? Porém, ele recusou-se a fazê-la. Ele provou então ser a semente da serpente. Quando viu a perfeita vontade de Deus, ele a rejeitou. Ele tinha visto Deus vindicar a mensagem de Abel. Ele sabia que essa era a vontade de Deus. Está vendo? Ele viu Deus vindicar a mensagem de Abel. E o que Deus lhe disse? E ele simplesmente disse, faze o mesmo. O Senhor disse a Caim, faze o mesmo, adora como teu irmão,
e a farás bem. Mas ele viu a perfeita vontade de Deus, porém não a quis. Veja, ele quis lhe acrescentar algo. E esses teólogos veem esta Bíblia, eles a leem, porém não querem praticá-la. Está vendo? Isso mostra a semente da serpente. Eles a têm visto ser vindicada e de modo tão simples diante do povo. Mas parece ser tão difícil para as pessoas se humilharem perante a palavra de Deus. Não encontram todos vocês, quando estão conversando, vocês mulheres com moças a respeito de ter cabelo comprido, e elas dizem: por que vocês têm cabelo comprido? Estão vendo? Porque vocês usam saias compridas. Vocês começam a conversar com elas, elas te dão uma ignorada. Não é mesmo? Vejam, elas sabem que está certo. Se há alguma dama nelas, estão vendo? Elas sabem que está certo, porém, veja, elas não conseguem se humilhar perante isto. Vejam, isto é o que é. Está vendo? Como Caim fez. Ele não conseguiu se humilhar perante a palavra vindicada de Deus. Ele não conseguiu fazer isso. Até mesmo os pentecostais dizem: glória a Deus, aleluia, eu corto o cabelo e falo em línguas. Isso mostra aí mesmo que há algo errado. Veja, a semente está produzindo algo diferente. Uma semente não pode produzir uma semente de Deus, não pode produzir uma mulher de cabelo curto, ela não pode fazê-lo, simplesmente não pode fazê-lo, porque a Bíblia diz assim. Veja, ela não pode fazê-lo, não, senhor. Agora, parece tão difícil se humilhar perante a palavra de Deus. Note isso em Gênesis capítulo 4, versículos 6 e 7. Somente lendo Escritura aqui. Faze como Abel fez. Ele disse: se tu vês o que teu irmão disse, vai em frente e faz o que Abel fez. Presta o mesmo tipo de culto que ele prestou, e eu te abençoarei. Senão o pecado jaz à porta. Agora, pecado é incredulidade. Se não fizeres como Abel fez, viste que eu o vindiquei e o fiz certo. Agora, se não fizeres isto, então isso mostra que o pecado, incredulidade, jaz à porta. Está vendo? E hoje eles veem o que Deus vindica. Veem o que Deus está fazendo. Veem todas estas coisas acontecendo. Eles sabem disto. Deus está mostrando seus sinais acima no céu e embaixo na terra. E todas estas coisas dessa maneira,
e eles veem o que está sucedendo, mas não o fazem. Veja, Satanás, semente da serpente. Inteligentes procedem de seminários, instruídos até o âmago. Toda palavra, tudo tem a mais correta postura no púlpito, e cada palavra tem de ser exatamente a gramática, tem de estar certa, e tudo isso. Está vendo? Ele está dizendo que esses que são descendentes de Caim sobem aos seus púlpitos para pregar, e eles cuidam muito para que a gramática saia perfeita, que tudo quanto ele fizer ali saia de uma forma irrepreensível. Mas é a parte material apenas. A palavra mesmo eles deixam de lado. Com certeza, eles não conseguem se humilhar. Um sujeito como esse, veja, simplesmente não conseguem fazê-lo. Eles não conseguem, simplesmente não podem fazê-lo. Agora, se não, o pecado jaz à porta. Foi o que Deus disse a Caim. Se você proceder bem, conforme teu irmão Abel, então você também será aceito. Mas se não, o pecado jaz à porta. Então ele disse, isto é, a incredulidade jaz à porta. A incredulidade. Então ele se tornou voluntariamente desobediente. E quando sabes fazer o bem e não o fazes, cometes pecado. Se você sabe o que é certo e não o faz, está vendo? Então ele se tornou voluntariamente desobediente depois que a palavra tinha sido vindicada. Então ele cruzou a linha de separação. Então ele foi desapossado do Éden. Quando ele cruzou, há uma linha que você só chega até este ponto, e se você avançar, não importa o quanto seja para o outro lado, você está fora. Você sabe disto, não sabe? Há uma linha. Se você não crê nisto, leia Hebreus capítulo 10 e versículo 26. Essa é a escritura que estava me referindo ali. Veja, porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Esse é o Novo Testamento. Está certo? Se pecarmos voluntariamente, depois de recebermos o conhecimento que tem sido pregado para vocês, lido para vocês, provado para vocês, depois de vermos o conhecimento da verdade e vocês seguirem em frente e descrerem voluntariamente, não há mais sacrifício pelo pecado, mas uma expectativa horrível ao ardor de fogo, o qual há de devorar os adversários. Está certo? Pode-se cruzar essa linha.
como os filhos de Israel fizeram em sua jornada. Vindo através do deserto, Israel fez a mesma coisa. Depois que ouviram a mensagem de Moisés e viram-na vindicada, deram ouvidos a um falso profeta que disse: agora vejam, filhos, somos todos a mesma coisa. Devíamos nos casar uns com os outros e devíamos fazer isso. E Moisés lhes tinha dito diferente. E eles viram Deus vindicar isso, porque Balaão pareceu ser um homem mais instrutivo do que Moisés. Veja, ele tinha vindo de uma grande nação, onde havia pessoas grandes e estavam todos organizados em união à terra de Moabe. Grandes exércitos e grandes coisas que as pessoas naqueles dias haveriam temido. E aqui desceu um profeta ungido, um falso ungido. Veja, desceu a um ungido. Veja quão parecido. E ensinou o povo, e muitos deles se foram após isso. Nunca se esqueça disso. Veja, foram-se após a coisa que não era a palavra vindicada e provada. Não permitam que alguém venha aqui e lhes diga algo diferente. Observem o que Deus está vindicando e provando. Amém. Nós chegamos ao parágrafo 257. E agora nós vamos parar por aqui e vamos ter mais uma palavra de oração, pedindo a bênção, a graça ao Senhor e mais uma vez colocando na presença do Senhor aqueles que estão necessitados. Senhor Deus, Pai bondoso, mais uma vez, meu Senhor, nós nos colocamos perante Ti, pedindo a bênção do Senhor em favor de cada um dos nossos irmãos, das nossas irmãs que estão na conexão com esta programação, que cada um receba do Senhor a vitória, a bênção, a cura divina, desde o bebê até o mais velho, até o mais idoso possível, que possamos todos recebermos a bênção da saúde, da cura divina, da libertação. Que o Senhor abençoe os lares, as famílias, cada um, ó Deus, esteja sob a graça e a misericórdia do Senhor. Fica com o teu povo, ó Pai, dando vitória e dando a tua paz. E nós oramos e pedimos e agradecemos no nome sacrossanto de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Graças a Deus. Muito bom, então, queridos e preciosos irmãos, chegamos ao final de nossa programação de hoje. Se Deus nos permitir, nós vamos estar juntos novamente em nosso próximo programa. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém.